Bem-vindos à Casa Luz de Jesus, essa casa de luz, de amor. Eu vou começar a noite de hoje com um capítulo do livro do Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda a vida na terra, ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faz a tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça, durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece o círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta para que Ele nos abra, segundo as recomendações evangélicas. Queres o dom da cura? Comece amando os doentes, intercessando pela solução das suas necessidades. Quer o dom de ensinar? Faça-te amigo dos que ministram o conhecimento do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversa elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as da sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Depois dessa linda leitura de hoje, eu convido a todos para que fechem os seus olhos, sentem confortavelmente em suas cadeiras, respirem profundamente e se conectem com a música, com a energia da casa, com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigada por mais um dia, obrigada por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais do Teu Evangelho, do Teu amor. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades, por todos aqueles que estão do nosso lado, que nos ajudam diariamente a evoluir, que a gente aprenda a te enxergar no outro, um sorriso, um abraço, um olhar. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, em especial o palestrante da noite. Intua Ele, para que Tuas palavras saiam através dele, repletas de amor, luz e compreensão. Que assim seja. Convido agora, então, Pedro Miguel para a explanação da noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês nessa noite. Acho que todo mundo, todos nós, principalmente depois que a gente já conheceu, teve o contato com o Espiritismo, né? A gente começa a se perguntar para onde a gente vai depois que a gente morre. O que acontece conosco, o que acontece com o nosso espírito, com o nosso corpo físico. Eu vou para o umbral, eu não vou. Então a palestra da noite é para trazer um pouco de luz a essa questão, a esses assuntos que vão envolver essa questão da morte, do desencarne. E ao longo das eras, né, nós tivemos inúmeras religiões na humanidade. As mais comuns, né, o catolicismo, por exemplo, acredita que quando a gente desencarna, quando a gente morre, o nosso espírito vai ou para o inferno ou para o céu, de acordo com aquilo que a gente fez aqui. Os evangélicos acreditam que o nosso corpo vai ao pó,
nosso espírito volta a Deus e nós ficamos aguardando o juízo final. No Espiritismo, a gente acredita no desencarne e na reencarnação. Então, o nosso corpo, quando a gente desencarna, volta ao plano do espiritual, aonde a gente vai estudar, vai se desenvolver, vai aprender o que a gente errou aqui nessa última passagem, e nós vamos voltar para cá, vamos reencarnar novamente inúmeras vezes, até que a gente alcance a perfeição. A boa notícia é que a gente pode reencarnar quantas vezes a gente precisar. A má notícia é que muito provavelmente a gente vai ter que reencarnar muitas e muitas vezes para a gente chegar nesse ponto. Então, para a palestra da noite, a gente se baseou principalmente no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 3, das perguntas 141 a 165, o livro Legião, do Robson Pinheiro, Os Mensageiros e o Nosso Lar, do Chico Xavier, o livro Gabriel Martins, Esperança Além da Vida, pelo médium Nilson César Stuck, duas palestras aqui, uma do Paulo César Frutuoso e outra do Divaldo, e um trechinho de uma palestra do Chico. Só um trechinho mesmo dela, que é bem interessante. Então, meus irmãos, o que é a morte, né? O que é o desencarne? É algo bem simples de ser explicado, na verdade. Nada mais é do que o desligamento ou desprendimento do nosso perispírito e o nosso corpo físico com o seccionamento do cordão de prata. Então, tá ali. Nosso corpo físico, isso aqui, ao redor da gente, a gente tem o perispírito, e a gente vai oficialmente desencarnar quando a gente se separar e o cordão de prata for rompido. Uma vez que ele é rompido, a gente não tem mais como voltar para esse corpo que a gente tem. A gente está desencarnado, a gente vai seguir em frente. E quem morre, na verdade, é o corpo físico, né? O espírito, então, ele volta para o plano espiritual, que é aonde a nossa verdadeira vida, da onde a gente veio e para onde a gente vai então. Como é colocado na questão 149 do Livro dos Espíritos. Que sucede à alma no instante da morte? E a resposta é clara. Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então a gente vem de lá, e a gente volta para lá inúmeras vezes até que a gente alcance a perfeição. Mas, Pedrinho, então, o que é esse negócio? O que é essa vida que a gente tem aqui? O que é essa vida no corpo físico? Se a verdadeira vida é lá, né? A gente está só num período transitório, meus irmãos. A gente vem para cá com o objetivo de aprender. Desculpa. A gente vem para cá com o objetivo de aprender. Imagina que a gente vai lá para a faculdade, no nosso primeiro ano, a gente chega lá, não sabe nada. Ao longo do ano, a gente vai aprendendo um monte de coisa, nós vamos sendo testados através de provas. Se a gente aprender o nosso conhecimento, a gente vai adiante. Chega lá no final do ano, se a gente não atinge o mínimo que a gente precisa para passar, a gente repete, volta e faz de novo até que a gente passe. Se a gente passa das nossas provas, nós vamos para um segundo ano, onde nós vamos ter provas um pouquinho mais difíceis e vamos depender daquilo que a gente já aprendeu. Nosso processo de encarnação aqui não é diferente. A gente vem para aprender. A gente não aprendeu, a gente volta para o plano espiritual e aprende mais um pouco, estuda, volta para cá e tenta novamente passar pelas provas que a gente precisa passar. E a gente vai fazer isso indefinidamente, enquanto a gente precisar. Além de aprender, também, a gente vem para cá para se curar. Por que se curar? E se curar de quê? De todas as outras encarnações que a gente teve, de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós causamos e pelos quais nós passamos também, as feridas que nós trazemos conosco, nós precisamos nos curar delas. É uma das funções que nós temos aqui também. Precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos, porque nós erramos inúmeras vezes lá atrás, com muita gente. Os nossos irmãos erraram muito com a gente também, e a gente tem que perdoá-los. E nós precisamos principalmente aprender a perdoar a nós mesmos, porque a gente carrega a culpa de todos os erros que a gente cometeu conosco. Então, além de aprender, se curar, perdoar, auxiliar, a gente vem também para pagar uns boletinhos que a gente trouxe. Né? Esses erros todos que a gente vem trazendo. E a gente tem uns boletos bem pesados. A gente cometeu erros muito
pesados, erros grotescos, que muitas vezes a gente não gostaria nem de saber que a gente cometeu. E justamente por isso que a gente não lembra de muita coisa que a gente fez. E nesse processo todo, né, de aprendizado, regeneração, a gente ainda tem que tentar não acumular novos boletos. Ou boletos pelo menos mais baratos, né? Em vez de um boleto de 5 mil, vamos acumular um boleto de R$500 só. Vamos errar menos, errar mais leve, cometer erros mais tranquilos. Porque a gente vai ter que revisitar tudo isso, a gente vai ter que regenerar tudo isso mais cedo ou mais tarde. Essa primeira parte, lógico, é pensando em espíritos que nem nós aqui, né, gente? Que a gente erra, acerta, a gente está lutando para tentar acertar um pouquinho mais. Mas tem aqueles irmãos que já são mais avançados, né, que vêm com suas missões de auxiliar a humanidade a crescer, de auxiliar a humanidade a evoluir. Né? Temos inúmeros exemplos, Chico Xavier, Madre Teresa, Jesus, que veio com a maior missão de um espírito que passou no planeta Terra foi Jesus. Ele pavimentou o caminho pelo qual a gente vai ter que trilhar. A gente está tentando? A gente vai ter que tentar, a gente vai trilhar esse caminho até o final. Vai levar muito tempo, mas a gente vai conseguir. Outros também, Einstein, Newton, Sócrates, inúmeros que trouxeram contribuições à humanidade em outras áreas, em outros prismas, eles também vêm com missões para cá para nos auxiliar. Tanto que esses caras aqui, o que eles ensinaram para a gente usa até hoje. Mas aí, como é o processo de desencarne em si? A gente já falou um pouquinho. É o desprendimento do nosso perispírito, do nosso corpo, culminando com o cordão de prata. Pedrinho, mas daí eu estava conversando lá com meu amigo, estava lendo, estudando, e disse que quando a gente está dormindo, a gente se desprende do corpo também. Quando a gente faz meditação, a gente se desprende. A gente não está desencarnando? Não. Não, porque quando a gente faz uma meditação, ou durante o sono que a gente se desprende, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, não há o rompimento do cordão de prata. Enquanto esse cordão de prata está intacto, nós estamos encarnados, estamos ligados a esse corpo físico. Houve o rompimento, a gente está desencarnado, a gente já não volta mais para ele. E esse processo de desencarne, meus irmãos, vai ser sempre acompanhado de algum tipo de perturbação. Essa perturbação pode ser maior, pode ser menor, vai depender de alguns aspectos, como o nosso desenvolvimento físico, nosso desenvolvimento mental, espiritual e da forma como a gente desencarnou também. Ela também vai influenciar nesse processo. Mas, via de regra, né, quanto mais evoluído é o espírito, menor vai ser essa perturbação e mais curta. Mas é importantíssimo que a gente entenda o seguinte. Imagina que eu e o Felipe, nós desencarnamos da mesma maneira. Por exemplo, um acidente de carro. Igualzinho. O mesmo ferimento, mas nós trazemos uma bagagem diferente. Nós tivemos uma vida diferente. Em outras encarnações, nós tivemos conhecimentos diferentes. Então, a forma como vai acontecer o nosso desencarne depois vai ser diferente. Então, não existe uma regrinha de bolo, sabe? É difícil a gente colocar. Mas a regra é, quanto mais evoluído, principalmente moralmente, mais tranquila tende a ser essa passagem, mais tranquilo tende a ser esse desprendimento. Como a gente vê aqui na pergunta 163 e 164 do Livro dos Espíritos. Na 163, então. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. E o que é essa perturbação, né, gente? Também é importante a gente entender. Imagina que o espírito desencarnou, ele está acordando do outro lado. O que ele vai sentir? Ele vai se sentir tonto, ele vai se sentir perdido, ele vai se sentir desnorteado. Muitas vezes ele não vai ter memória do que aconteceu na encarnação, ele não vai lembrar da morte dele, o que aconteceu antes. Muitas vezes os espíritos ficam bastante tempo sem lembrar o que aconteceu. Isso, eles estão ainda no período de perturbação e não se dão conta que estão desencarnados. Na pergunta 164, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende
da elevação de cada um e do conhecimento. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, naqueles irmãos que já estão mais avançados, esse processo é mais tranquilo, como comenta aqui. Muitas vezes ele já está, o espírito já se desprendeu do corpo físico antes mesmo que o corpo físico não tenha mais função, antes que ele esteja morto de fato. Então, muitas vezes a gente desencarna e o espírito, o corpo pode continuar tendo as suas funções, pode ficar ligado à máquina mesmo por muito tempo, mas o espírito já não está mais conectado ali, já não há mais vida realmente naquele corpo físico. Então, os irmãos já um pouco mais avançados, e a gente não está falando de um Chico Xavier da vida, não, tá? A gente está falando, nós aqui que fazemos algum bem, já somos um pouco melhores, um pouco mais avançados, procuramos fazer coisas boas na nossa caminhada, que cultiva bons hábitos, tem o equilíbrio nas suas atitudes, procura entender o que é, como funciona o processo de desencarne, que cultiva bons pensamentos, ações. Esse irmão vai ter um processo um pouco menos perturbado, um pouco mais tranquilo, e a perturbação provavelmente mais curta. Em alguns casos, chegando ao ponto como se você estivesse adormecendo e acordando. O espírito simplesmente não sente nada. Simplesmente desacopla e está do outro lado e tudo certo. Em espíritos assim, existem equipes espirituais, médicas, de bons espíritos, que vêm e vão trabalhando esse desprendimento de forma mais vagarosa para que ele justamente não sinta isso. A gente não vai ser exposto a uma dor, a um processo mais perturbado do que a gente precisa. Se a gente não tem o que aprender com aquela dor, a gente não vai passar por ela. Agora, se ela tem a nos ensinar, é bem provável que a gente tenha, inclusive, escolhido passar por aquela situação. Por outro lado, então, os irmãos mais desequilibrados e que conservam maior apego às questões materiais, que têm problemas com vício em álcool, drogas, que se alimentam de forma muito errada, que têm apego às paixões da carne, têm apego excessivo à matéria. Esses irmãos provavelmente vão ter um processo, uma perturbação mais longa e mais com módulo mais avançado. E essa perturbação pode durar meses, anos, décadas e se estender por muito tempo. Um exemplo disso está no livro Legião, do Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Ângelo Inácio. Então o Ângelo está junto de uma equipe espiritual, e essa equipe ela passa em cemitérios, recolhendo irmãos que estão perdidos, que estão em necessidade. E é importante que a gente entenda que a gente só vai ser recolhido quando a gente está lá, se a gente quiser. Se o espírito não quiser, a espiritualidade não vai recolher esse irmão. Ele tem o livre-arbítrio dele, tem a escolha dele. Então essa equipe passa nos cemitérios, amparando e acolhendo aqueles irmãos que precisam. E em um determinado momento, eles chegam numa lápide, e essa lápide, quando é de uma mulher, que quando encarnada, ela era muito bonita, muito linda, fora da curva, encantava as pessoas pela beleza dela, ela era modelo, e ela cultivava esse apego ao corpo físico dela, à matéria, de uma forma tão forte, que por mais que ela já estivesse desencarnada há quase 20 anos, ela estava ainda ligada ao corpo físico. O tempo já tinha feito seu efeito sobre a matéria, não tinha mais nada ali praticamente, e ela viveu todo aquele processo, todo esse processo de decomposição, ela viveu tudo isso, ela sentiu tudo isso, e ainda assim ela não queria se afastar daquilo que ela lembrava do corpo físico. Então acontece, eles fazem um trabalho, vem a avó dela, ela consegue ser resgatada, enfim, mas ela ficou 20 anos ligada a um corpo que já não estava mais ali. Outros exemplos interessantes, dos suicidas, por exemplo.
Imagina que a gente vem para o plano físico com o plano de passar aqui 70 anos. Então a gente vem com energia vital para passar 70 anos. E lá com os nossos 40, a gente encurta a nossa vida. Nós temos energia vital para viver mais 30. Essa energia sobra, ela fica ali, entre aspas, dando bobeira. E esse processo de suicídio, geralmente, ele é acompanhado de um processo obsessivo muito forte e muito intrincado. É um processo muito complicado. E as equipes das trevas que ajudam e que fomentam esse tipo de ato, por muitas vezes elas aprisionam esse espírito quando ele desencarna para justamente fazer uso dessas energias. Então o espírito, quando encarnado, já estava em desequilíbrio, ele desencarna, o desequilíbrio dele vai ainda piorar. Ele vai ser feito escravo, ele vai ficar aprisionado até que ele seja resgatado. No entanto, isso é um caso que pode acontecer, não é regra, tá? Mas pode acontecer, é importante que a gente entenda isso. Ainda sobre os suicidas, o nosso perispírito, ele vai sempre carregar as impressões daquilo que aconteceu conosco na matéria, né? Se a gente se alimenta mal, se a gente desequilibra o nosso corpo físico, por exemplo, o nosso corpo perispiritual carrega isso para depois do desencarne. E a gente vai precisar equilibrar isso, a gente vai precisar se curar disso também. Quando é um suicida, e a gente já recebeu vários desses no trabalho mediúnico na segunda-feira, quando aparece um suicida, às vezes ele aparece com a corda ainda no pescoço, ou com o pescoço degolado. Se ele se deu um tiro, ele aparece com a cabeça deformada. Se ele tomou veneno, ele chega com o trato intestinal todo destruído ainda. E ele vai precisar passar por um processo de regeneração disso tudo. Então, o suicídio geralmente vai estender bastante esse processo de perturbação e vai ser um processo doloroso, mesmo o processo regenerativo. É bem complicada essa situação. Quanto às doenças prolongadas, meus irmãos, também é outro caso que é interessante a gente olhar. Né? Vou pensar no Alzheimer, por exemplo, ou num câncer que leva ao óbito. A gente tende a olhar para essas doenças com um olhar muito ruim. E lógico, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém deseja doença para ninguém. Não deveria, pelo menos. Mas essas doenças, meus irmãos, elas trazem um cunho regenerativo muito grande para quem está passando por essa provação. E a pessoa que está passando por isso escolheu passar por isso. Imagina que essa pessoa desencarnaria, ela teria que passar um tempo no umbral, por exemplo, se regenerando de alguma coisa. Esse processo da doença já faz esse processo regenerativo. Então ela começa esse processo de tratamento aqui mesmo na carne. Quando ela desencarna, esse processo já está mais avançado. Então isso é uma bênção para essa pessoa. Também serve de bênção para os que estão ao redor, que têm a oportunidade de executar a caridade, têm a oportunidade de ajudar. Então, por mais que a gente olhe para as doenças com um olhar muito ruim, a gente poderia começar a mudar um pouco isso. Ninguém vai gostar de doença, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas a gente pode olhar com um olhar um pouquinho melhor. É uma oportunidade, tanto para o doente quanto para aqueles que estão ao redor. Na pergunta 165, então, é questionado o seguinte: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, vir aqui na casa espírita, estudar, entender como funciona o processo de desencarne nos auxilia? Com certeza nos auxilia. No entanto, meus irmãos, é interessante que a gente observe o seguinte: não adianta a gente vir aqui, estudar, aprender, saber o que deveria fazer e ir lá para fora e não fazer. É muito pior. Uma vez que a gente tem o conhecimento, nós vamos ser cobrados por já ter esse conhecimento. Muitas vezes a gente fala que a ignorância é uma bênção, porque os nossos erros são avaliados de uma forma bem mais branda. Ainda nessa questão, nessa parte aqui, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Vamos pensar numa pessoa que é um ateu.
não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte. A gente até tem um caso parecido depois que a gente vai comentar. Mas esse cara é uma pessoa boa. Ele faz o bem, ele ajuda os irmãos de caminhada dele, ele faz caridade, e ele faz isso sem esperar nada em troca. Vocês acham que a espiritualidade não vai ajudar um cara desse quando ele desencarnar? Por mais que ele não entenda, por mais que ele tenha suas dificuldades, ele vai ser auxiliado. Porque ele partiu do pressuposto principal, que é fazer o bem ao próximo. Então, Pedrinho, eu morri. E agora? Para onde eu vou? Ou, Pedrinho, para onde eu vou quando eu morrer? Né? Lei da causa e efeito, meus irmãos. As obras que a gente faz aqui, aquilo que a gente faz na nossa vida, na nossa encarnação, são um ótimo indicativo de para onde a gente vai. Se a gente fizer o mal, se a gente se aliar a coisas ruins, dificilmente a gente vai ter uma passagem tranquila e dificilmente a gente vai para um lugar muito bom. Mas se a gente fizer o bem, se a gente nós procurando nos melhorarmos, já é uma grande coisa. A gente não precisa ser um Chico Xavier da vida. A gente precisa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente chegou. Já é uma grande dádiva. Já é muito bom. Mas, na prática, então, para onde a gente vai? Nós podemos ir para hospitais, nós podemos ir para colônias espirituais especializadas, casas espíritas, postos de socorro, e tudo isso pode ser uma coisa só, tá? A gente, para nós aqui, essa casa espírita são essas paredes aqui, deu. No plano espiritual, isso aqui está cheio de gente internada, isso aqui é um hospital, isso aqui é uma escola, tem outras várias funções, é um posto de socorro. Frequentemente a gente recebe irmãos aqui que desencarnaram há pouco tempo no trabalho mediúnico, para dar um encaminhamento para eles, para mostrar para eles que a vida não acabou, que está só mais uma etapa. Tem um vídeo que me mandaram essa semana, eu não coloquei na palestra, mas é interessante comentar, de um palestrante falando que o melhor lugar que tem para a gente desencarnar é no hospital. A gente está lá no hospital, corpo físico, estamos encarnados, estamos sendo tratados por uma equipe médica aqui, a gente desencarna, e lá no plano espiritual vai ter outra equipe médica esperando para nos receber e nos tratar, tá? Para dar sequência nesse processo. Achei bastante interessante. Se vocês procurarem no Facebook, aí, eu vi no Facebook. É bem facinho de achar. É só pesquisar como funciona o processo de desencarne no hospital. Tire quieto. Outra possibilidade, nós podemos ficar vagando. Como assim, Pedrinho, ficar vagando? Você fica caminhando pela rua ali fora, sem rumo, sem destino. Há poucos dias a gente recebeu um espírito no grupo mediúnico na segunda-feira. Ele desencarnou há algum tempo, ele acordou no velório dele e ele era católico. Então, quando ele desencarnou, ele não entendeu que ele estava desencarnado. Porque, segundo a crença dele, ele achou que ele ia ou para o inferno ou ia para o céu. Ele não estava em lugar nenhum. Ele estava no velório dele, ele viu o corpo dele, conversava com as pessoas, ninguém respondia. Ele ficou desesperado. Saiu porta fora, saiu caminhando. Ficou um tempo caminhando, não resolveu nada da vida dele. Ele acabou indo para casa, onde ele morava, para junto da família. Ficou lá junto com a família um tempo. Não fazia nem bem nem mal, mas não sabia para onde ir. Então ele acabou sendo atendido essa semana retrasada aqui na casa. É um caso que acontece com uma certa frequência, gente. Outra situação, a gente pode ser aprisionado, que nem a gente comentou dos suicidas. Naquela situação específica, não é que todo suicida vai ser aprisionado, pelo amor de Deus, não. Mas aí tem as pessoas que querem os atalhos na caminhada, né? Eu quero ficar rico, quero ser poderoso, eu quero ter fama. Você vai lá e faz um pacto com uma galerinha meio das trevas, uns espíritos meio trevosos. Eles vão te ajudar. Eles vão conseguir o que tu quer. Mas eles vão criar algo em troca. Geralmente, eles vão te pedir a sua alma em troca. E como você está aqui, você não acredita que vai ter, você aceita. Aí você desencarna, o que acontece? Você já desencarna com uma equipe lá te recebendo. Uma equipe das trevas te recebendo, te aprisionando. Você vai virar um escravo, você vai ter que trabalhar no que eles estão te colocando para trabalhar. São processos bastante complicados e que também não são infrequentes de acontecer.
Outra situação ainda, e a mais famosa, eu acredito, né, na literatura e afins, o umbral. Né? Todo mundo pensa, eu sou ruim, eu vou para o umbral. Ou as pessoas ruins vão para o umbral. Então, vamos desmistificar um pouco do que é umbral também. Vocês estão vendo a porta lá, gente? Tem as madeirinhas ali, tem aquele espacinho que fica embaixo da porta. Aquilo ali a gente chama que é o umbral da porta, não é verdade? Ele separa um ambiente daqui do ambiente de lá, duas salas. Ele está no meio. Ele é um local de transição entre dois locais. O nosso umbral, que a gente fala, não é outra coisa senão isso. É um local de transição da nossa vida física, que fica também entre a nossa caminhada espiritual. É um local que a gente vai passar. Podemos passar? Não necessariamente. Ele pode ser mais longo, mais largo ou menos largo. Estendendo um pouquinho mais, o que é umbral, né? Aonde fica o umbral realmente? Naquele trechinho, tem um trechinho do Chico, que também, se pesquisar sobre umbral Chico Xavier no Google, você vai achar. É um videozinho curtinho de 1 minuto. O Chico fala que o umbral está dentro de nós. E, meus irmãos, a gente tem dentro de nós energias boas, nós temos luz, nós temos trevas. Aquele lobinho que a gente fala, lobinho bom, lobinho ruim, qual que vai ganhar? Aquele que a gente alimenta mais. Né? História de criança, mas é verdade. É bem assim. Então, o umbral está dentro de nós. Aí, se pegar eu, pegar o fulaninho, pegar o beltraninho, a gente vai começar a reunir esse pessoal com uma psicosfera densa. Nós vamos começar a criar um pequeno umbralzinho para nós. Vai aumentando o grupo até chegar toda a comunidade do planeta Terra, toda a humanidade. Então a gente pega e vai olhar a psicosfera do planeta Terra, ela é densa, ela é escura. É a junção de todos os pensamentos, todas as energias e intenções de cada ser que aqui vive. Ela é escura, gente. A gente vive num planeta de provas e expiações ainda. Onde o mal ainda é superior ao bem. E o planeta inteiro é ruim, então, Pedrinho, é tudo... Não, não é, gente. Vai ter regiões melhores, vai ter regiões piores. Então, como o umbral está com a gente, o umbral está ali fora. A gente saiu da porta, ali é o umbral. Esse umbral vai se estender daqui até no céu, até algum ponto. Né? Vai ter faixas vibratórias diferentes, vai ter regiões mais densas e menos densas. Locais de menos luz, locais de mais luz. Se nós pegarmos os polos do nosso planeta, por exemplo, a energia é bem mais tranquila, bem mais harmoniosa, porque não tem gente lá. Se pegar os grandes picos que nós temos no nosso planeta, também. A energia lá é mais suave, porque não tem gente. E daí nós vamos agora entrar na parte onde o umbral é realmente famoso, né? Os vales dos suicidas, os núcleos dos marginais, locais com uma vibração bastante baixa. Você não entra, você não chega simplesmente porque você quer. Mas também nós temos que entender o seguinte: como o umbral está em nós, e nós vamos reunindo as pessoas e criando regiões mais escuras ou de melhor energia, o umbral que a gente fala que está lá, lá naquela baixada lá é umbral. Aquele local é umbral ou aquilo é umbral porque um monte de gente ruim foi para lá? É porque um monte de gente ruim se reúne naquele local. Acaba sendo um local com uma vibração ruim. E se a gente tem uma energia, uma vibração que se comunica com aquilo, a gente vai ser atraído para lá. Se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, era mais concentrada na Europa, né? Muita destruição, morte, barbaridades acontecendo para tudo que é lado. A energia sobre a Europa naquela época era muito densa. A energia era muito ruim. As pessoas cometiam suicídio muito mais. A incidência de suicídio era grande porque a energia em si lá já era ruim. O que a espiritualidade fez? Aqueles que desencarnavam, eles começavam a trazer para o hemisfério sul, para que a quantidade de energia densa lá se dissipasse um pouco. Não ficasse tão ruim, aquilo não ficasse ainda pior. Então, esse é o umbral, gente. O umbral é onde a gente está, dependendo de como a gente está. Aí tem um trechinho do livro do Haroldo Dutra Dias, né, do Evangelho de João, onde ele comenta que todos os espíritos que estão no umbral vão precisar encarnar, cedo ou tarde.
E no umbral, gente, realmente tem espíritos que estão lá há muito tempo, tem espíritos muito poderosos, né, com conhecimento muito vasto, mas que moralmente eles são muito atrasados ainda. E esses caras vão ter que encarnar, ainda mais agora que a gente está passando por um processo de transição planetária, saindo de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração. Todos vão receber uma oportunidade de encarnar, ou quase todos, boa parte, vão receber a oportunidade de encarnar. Então toda aquela galera que está no umbral, que geralmente quem está no umbral está com uma vibração mais complicada, essa galera vai reencarnar. Então, agora é um ponto meu, uma opinião minha, tá? Isso não, se quiserem achar que é baboseira, tá tudo certo. A gente olha para o nosso mundo, hoje a gente está cheio de problema, cheio de guerra, corrupção. Né? A gente olha para as coisas, é difícil às vezes ter esperança de que vai dar certo, acreditar que vai dar certo. Vai dar certo, gente, mas a coisa não é fácil. Essa galera toda que está no umbral, que precisa reencarnar, uma galera que não é muito legal, vai reencarnar, penso eu que tem a ver com isso também. E antes de passar para realmente um planeta de prova de regeneração, a gente vai piorar um pouco a situação no planeta. Então é muito importante a gente fazer oração, para a gente se afastar dessas energias, para a gente cultivar energias melhores em nós. Porque o negócio não vai ser fácil, gente. Já não é fácil agora. A tendência é que piore ainda um pouco antes de melhorar. Mas isso é uma opinião minha. Ok? Então, não para finalizar, mas indo já para o final, eu trago 4 exemplos para a gente dar uma conversada, né, de 4 situações que podem acontecer, entre outras tantas várias. Esse primeiro exemplo, ele está no livro Os Mensageiros, no capítulo 21. O nome do capítulo é Os Espíritos Dementados. O livro dos Mensageiros, ele foi psicografado pelo Chico Xavier. Então, só contextualizando um pouquinho. Então, imagina, está o Vicente, o espírito André Luiz. O André Luiz ainda não era o cara que escreveu todos esses livros. Ele estava começando a conhecer como funcionava o plano espiritual. Eles estão lá em nosso lar. Eles estão com o guia deles, que é o Aniceto. E eles vão sair de nosso lar e vão até uma casa espírita na Terra para aprender, né, para se desenvolverem, desenvolver os conhecimentos deles. O Aniceto já é um cara bastante evoluído, ele podia simplesmente estalar o dedo, eles iam sair de nosso lar e eles iam aparecer na Terra. Para eles não é, para quem já é mais evoluído, isso não é uma dificuldade. É normal. Mas ele queria que o Vicente e o André aprendessem como é essas faixas vibratórias, essas faixas umbralinas que tem desde lá de cima até aqui na crosta. Então eles foram caminhando. Eles iam passando por cada uma daquelas faixas vibratórias, umbralinas, regiões escuras, regiões com lama, regiões inóspitas. E em um determinado momento, já próximos da crosta, né, uma região de uma vibração já não tão legal, né, eles chegam num campo de trabalho. E o livro comenta que esse campo de trabalho, ao redor dele, é uma região bastante escura, bastante inóspita, né? Não é um local palatável, um local harmonioso. E eles chegam nesse campo da paz, que é o nome desse campo de trabalho, que é gerido pelo Alfredo. Esse campo de trabalho ele recebe espíritos recém-desencarnados, espíritos que ainda estão em sofrimento, que passam por esse processo de transição, que precisam ainda de socorro. E eles estão caminhando lá por dentro desse campo de trabalho para entender como as coisas funcionam, aprender um pouquinho. Em determinado momento, eles são parados por um senhor chamado Malaquias. O Malaquias, então, quando encarnado, ele foi um senhor de escravos. Tinha muitas terras. Era um cara muito poderoso. E ele conta que ele fez uma petição ao próprio imperador para que ele fosse levado para casa, porque ele não sabia se a família ia conseguir dar conta dos negócios que eles tinham. Então, rapidamente, o livro foi escrito em 1944. Brasil Império acabou em 1889. São 55 anos. Esse cara escreveu para o imperador, então já faz mais tempo. Esse cara está desencarnado há pelo menos 55 anos. E ele não faz ideia de que ele está desencarnado. O Alfredo, que é um cara bastante evoluído, com muito tato, conversa com ele,
né? Explica para ele que ele precisa cuidar da mente dele ainda, que não está pronto para voltar para casa. Acalma os ânimos do Malaquias. E a nossa equipe de trabalho, então, segue a caminhada. Caminha mais um pouco e são interpelados, então, pelo Aristarco. E o Aristarco vai contar que ele tem uma herança para receber. Né? Que ele tem uma herança para receber, mas que tem uns primos dele que querem roubar essa herança. Então, tem toda uma disputa familiar ali, uma situação um pouco delicada, né? Mesmo caso, ele está desencarnado há algum tempo, e ele não faz ideia. Então, mais uma vez, o Alfredo vai lá, conversa com ele, acalma os ânimos, e eles seguem a caminhada deles novamente. E mais uma vez, eles são parados por uma senhora que reclama, que quer voltar para casa, porque quer cuidar das filhas, porque o marido não vai cuidar das filhas, porque o marido vai deserdar as filhas. O Alfredo conversa com ela, ela não fica nada feliz, né? Mas sai e a nossa equipe de trabalho segue caminhando. E aí, o Alfredo para e vai conversar um pouco com o André e com o Vicente explicar o que se passa com aqueles 3 seres ali. E eu vou ler para vocês porque é bastante interessante. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Então, nenhum dos 3 foi lá muito bom. Não se melhorou, não trabalhou para se melhorar enquanto estava aqui. Não admitia culpa, falava que a culpa era sempre dos outros. E eram todos muito apegados às questões materiais ainda. Né? Os 3 estavam desencarnados há bastante tempo e ainda não entendiam que estavam desencarnados, não tinham condições de entender também. E o Alfredo então continua. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo, o cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos, e a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Eu acredito que nenhum de nós aqui ainda vai passar por isso aqui, mas todos nós já passamos. Não vamos passar porque já estamos aqui buscando um pouco de conhecimento, buscando trazer um pouco de luz para a nossa consciência. Mas não faz muito tempo que a gente passou por isso aqui não, gente. A gente não está tão à frente desses caras quanto às vezes a gente gostaria de estar. Por isso é importante a gente continuar estudando, a gente colocar em prática o que a gente aprende, né? Fazer oração sempre. Oração nunca é demais. Próximo exemplo, também do livro Os Mensageiros, capítulo seguinte, capítulo 22. Capítulo denominado Os que Dormem. Nossa equipe de trabalho, então, continua a caminhada deles até chegar numa grande construção. Imagina um galpão muito largo. O comprimento não se via o final. Nesse galpão tem inúmeras macas e irmãos ali, desencarnados, deitados sobre essas macas. Eles estão adormecidos. Adormecidos, eles ficam com os olhos arregalados. Uma aparência de mortos-vivos, como descreve no livro. Eles fazem um trabalho para ajudar esses irmãos. E ao final do trabalho, o Alfredo fala o seguinte: que esses irmãos são criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si. E mormente os que acreditaram convictamente na morte como sendo nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então esse pessoal, além de não fazer o bem, ou pouco bem para eles e para os outros, ainda acreditava que após a morte nada havia. E, gente, a nossa mente tem um poder gigantesco.
A gente tem a capacidade de criar a realidade que nós queremos para nós e em torno de nós. Isso aqui enquanto estamos encarnados. Quando a gente perde essa matéria tão bruta, tão pesada, criar, construir e desconstruir coisas no plano espiritual é muito mais simples. Tendo convicção e tendo um mínimo de controle mental, eles fazem tudo. Roupa, comida, o que precisar. Então imagina uma pessoa que não fez o bem e acredita convictamente que não existe nada após a morte. O cérebro, a mente dessa pessoa que não está no corpo, está no espírito, vai criar essa realidade. Então esse pessoal acorda não, né, mas desencarna e entra nessa realidade que eles mesmos criaram e só vão sair dessa situação com muito trabalho da espiritualidade luzeira. Também acredito que não seja um problema que nós aqui enfrentamos, visto que, mais uma vez, estamos aqui estudando, estamos buscando conhecimento, estamos buscando nos melhorar. Mas é uma situação que, como a gente viu, tem milhares de irmãos ali. Ela acontece. E esse é só um campo, um dos campos, dos inúmeros campos de trabalho que existem. O próximo exemplo, acho que é o mais conhecido, um dos mais conhecidos na doutrina espírita, o exemplo do André Luiz, no livro Nosso Lar, onde ele conta a própria história dele. O André Luiz, quando encarnado, ele era médico, era muito bem visto na comunidade em que ele participava, era um cara de muitas posses, tinha dinheiro, tinha terras, enfim. Porém, durante a passagem dele por aqui, ele fez abuso de álcool, tinha muitos desvios e abusos alimentares, abuso na sensualidade, desvios e desequilíbrios emocionais, tinha muito apego à matéria, e era muito egoísta. E ele não acreditava nisso. Ele achava que ele era um cara muito bom. Que quando ele fosse desencarnar, ele iria descansar e iria para um lugar legal. Então ele desencarna, se vê no umbral, não entende onde ele está. Ele fica no umbral por 8 anos, onde ele é perseguido. Volta e meia ele é torturado. Ele passa por um período de medo, fome, dor, solidão. Depois ele descobre que ele foi considerado um suicida inconsciente ou suicida indireto, em função dos hábitos que ele cultivava quando encarnado. Mas em determinado momento, após muito sofrimento, por isso que o umbral a gente não pode olhar para o umbral como uma coisa ruim. A gente vai para o umbral, a gente tem que aprender alguma coisa lá. É um local de socorro para nós também, porque a gente precisa passar por aquilo. E ele passa por um período, então, muito duro, onde ele começa a pensar que talvez ele não fosse tão bom quanto ele acreditava que fosse. Que talvez ele não tenha sido tão legal quanto ele acreditava. E ele se coloca a fazer uma prece, a pedir perdão por alguns erros que ele começa a reconhecer. E ele é resgatado, então, é levado para nosso lar, e ali se desenvolve a história dele, o restante do livro. Mas para a gente entender, esse exemplo não é um exemplo que está distante da gente. Então é bem provável que a gente passe por um tempinho. E é bom que a gente entenda isso já. Pelo menos a gente vai entender que a gente tem alguma coisa para melhorar enquanto está lá. A gente está lá para aprender alguma coisa, não é punição. A gente vai para lá porque a nossa própria consciência nos encaminha para aquele local. O quarto exemplo é do livro Gabriel, Esperança Além da Vida. Foi psicografado pelo médium Nilson César Stuck, editado pelo próprio Gabriel Martins. O Gabriel, quando em vida, ele foi um menino muito bom, ele tinha muito amor no coração, ele auxiliava as pessoas, ele se envolvia com causas nobres, ajudava os outros de bom coração. Religiosamente, ele não tinha muita ligação com nenhuma religião. Não tinha muito conhecimento, não tinha nada de conhecimento sobre o espiritismo, sobre o desencarne, por exemplo. E o Gabriel, então, final de semana, foi para casa visitar a família. Ele estava na universidade, saiu da universidade, foi visitar a família. E quando voltava, então, no domingo, na segunda-feira, para a universidade, ele sofre um acidente de carro. E depois ele vai vir desencarnar. Então, o Gabriel fica um tempo em coma, ele passa por esse processo de coma. Então, a primeira vez que ele acorda do coma, e quando ele acorda eu digo que o corpo físico dele está em coma, o perispírito dele acorda e ele se dá conta que ele não está no mesmo nível. Ele olha, ele vê o corpo, ele entende que o corpo físico dele não está junto dele, está deslocado.
Ele sente as medicações que foram aplicadas no corpo físico. Então, ele não sente as dores, por exemplo, porque ele está fortemente medicado, mas ele se sente tonto, ele se sente grogue. Ele tenta, em algum momento, falar com os médicos, com as pessoas que estão ali, sem retorno nenhum, logicamente. E ele vê que tem um senhor ao canto, que fica olhando para ele. Esse senhor levanta, vai lá, coloca as mãos sobre ele e ele adormece. Né? E o Gabriel passa por alguns episódios assim, de ele acordar, conversar um pouco com esse senhor e adormecer de novo. Então ele vai conversando e descobre que esse senhor é o anjo guardião dele, o mentor, ou guia, ou o que cada um quiser chamar. Então, gente, Gabriel foi um cara bom, fez o bem, não sabia no que acreditava, não acreditava em religião nenhuma. Esse cara tinha um anjo da guarda só para auxiliar ele no processo de desencarne, para falar para ele o que estava acontecendo, para dar um auxílio, controlar as emoções dele. Quando o Gabriel se descontrolava emocionalmente, esse senhor ia lá, aplicava um passe, ele adormecia, ele se reequilibrava. Tanto que o Gabriel conseguiu acompanhar boa parte desse processo de desencarne dele. Ele comenta sobre isso, comenta o que ele sentiu, comenta as intervenções que esse anjo guardião, esse mentor dele, auxiliou. Ele acompanhou o momento da doação de órgãos até certo ponto. Ele falou como a família dele se sentiu também, que a família não queria aceitar que ele tinha desencarnado. E por mais que ele tenha sido um cara, um rapaz muito bom, ele teve um período de perturbação não tão longo, mas muito forte. A perturbação dele foi muito forte, mas ele recebeu auxílio. Então, após a morte, ele vai ele é direcionado a uma colônia espiritual, especializada em receber casos que nem o dele. E lá ele começa a ter contato com a doutrina espírita, começa a entender como funciona. A avó dele vem até ele, também auxilia e acolhe, né, para que ele fique mais tranquilo. Depois de um tempo ele vai para uma outra colônia espiritual e ele vai relatando como funciona lá naquela colônia, né? A questão de higiene, questão das roupas, tem atividade esportiva lá, a gente se alimenta ainda, a gente ainda precisa. Todas as pessoas que estão lá trabalham, estudam. Então, para quem talvez pense que a gente vai sair daqui, não, gente. A gente trabalha pouco aqui, a gente vai para lá, a gente vai trabalhar muito mais. A gente só vai fazer isso. Ou a gente vai estar estudando, ou a gente vai estar trabalhando. E via de regra, quando a gente entender que isso é legal, a gente vai fazer isso o tempo inteiro. E esse também é um caso que eu acredito que se assemelha muito a muitos de nós. Né? A gente já tem o conhecimento, só isso. De resto, a gente vai passar provavelmente por uma colônia espiritual que nem essa. A gente vai ter pessoas trabalhando lá, nós vamos trabalhar, nós vamos auxiliar, nós vamos nos alimentar, nós vamos praticar esporte. Tudo para facultar esse processo de transição. Logicamente, depois tu vai estudando, tu vai indo para outras funções. Né? Então, considerações finais, pessoal. O Espiritismo vem como um consolador nesse momento do desencarne. Né? Nós não estamos condenados pelos erros que a gente cometeu no passado, pelos erros que a gente cometeu nessa encarnação. A gente vai ter que, sim, nos regenerar, nos recuperarmos perante esses erros. Mas a gente vai ter inúmeras oportunidades para fazer isso, independente do erro que a gente teve, que a gente cometeu. É interessante que a gente cultive o equilíbrio nas nossas ações, nos nossos pensamentos e sentimentos. Não porque isso vai nos trazer uma morte melhor, mas porque a nossa vida vai ser mais equilibrada, e tendo uma vida mais equilibrada, nós teremos um processo, uma transição no nosso desencarne, sim, mais suave. Lembrem que a nossa morte, ela é resultado do que a gente fez em vida. A matéria fica na matéria. Isso acho que todo mundo sabe. Que a gente não leva nosso terreno, a gente não leva nossa casa, a gente não leva o dinheiro, a gente não leva o carro, a gente não... Isso aí. Para começar, isso não é nem nosso. Isso é emprestado para nós, para que a gente tenha uma passagem por aqui, a gente aprenda com essas questões. Mas o que é mais importante nesse ponto aqui é que a gente carrega conosco as impressões do que a gente fez aqui e os aprendizados. Obviamente, os aprendizados a gente leva todos, mas as impressões, né? Que nem a situação do suicida, ele leva as impressões do que aconteceu com o corpo físico dele quando ele estava aqui. Se a gente perder um braço, o nosso corpo perispiritual vai levar isso conosco e nós vamos precisar nos regenerar disso.
Se a gente se alimentar mal a vida inteira, a gente vai chegar lá na hora do nosso desencarne com um monte de desequilíbrio no nosso corpo físico, e o nosso corpo perispiritual vai levar isso para o plano espiritual e a gente vai precisar se regenerar disso também. Então é bom que a gente comece a tentar se equilibrar um pouquinho, né? Em todos os nossos aspectos, todos os prismas da nossa caminhada. Outro ponto importantíssimo: a gente não perde aqueles que nós amamos. Aqueles que a gente ama, a gente ganha pela eternidade. Aqueles que a gente ama vão estar conosco na nossa caminhada para sempre. E nós estaremos também nas deles. E morrer, então, meus irmãos, é apenas voltar para casa. É apenas uma nova etapa. Essa vida que a gente vive aqui, ela é muito curta, os 70, 60 anos que a gente vive aqui. A gente vai se dar conta depois que eles não são nada. Perto da nossa vida espiritual, onde nós vamos reencarnar infinitas vezes. Nada, nada, nada. Que a gente tende a olhar sempre para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Quando a gente deveria olhar, pelo menos, para o que a gente está fazendo nessa vida. Não que seja fácil, né? O conhecimento, a gente sabe que deveria fazer isso, mas fazer é um pouquinho mais complicado. E podem ter certeza que é muito mais difícil a gente reencarnar. O processo da gente sair do plano espiritual e vir para cá é muito mais doloroso e muito mais complicado do que o processo da gente sair daqui e ir para o plano espiritual. Nós ficamos mais temerosos, a gente escolhe um monte de missão para a gente, um monte de coisa para recuperar, e a gente sempre fica com o pé atrás se a gente vai conseguir ou não. E quando a gente desencarna, não, já acabou, já era, agora vamos, né? Não tem mais o que fazer. Fechou. E, meus irmãos, a última coisa, e não tem tanto a ver com essa palestra, mas oração. Oração é fundamental. Sempre. A oração, ela abrilhanta a nossa alma, nos aproxima dos nossos anjos guardiões, nos aproximam dos bons espíritos, afastam os maus e nos auxiliam, principalmente a passar pelas situações dificultosas que nós temos na nossa caminhada e que cada um sabe que são várias. Agradeço, meus irmãos, o tempo de vocês, a presença, que deixo vocês com duas frasezinhas aqui e a capa dos livros que nós usamos para fazer essa palestra. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, Pedrinho, pela excelente reflexão da noite. Agora, então, vamos para o segundo momento, que é o passe coletivo. Nós vamos apagar um pouco a luz. Eu convido que os trabalhadores se coloquem em posição para a gente fazer o passe. E a vocês, fechem os olhos e aproveitem a boa energia. Prece do dia. Senhor Jesus, agradecendo o teu amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica, no campo em que tu nos situastes. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento temporário da vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que realmente desejamos. Não nos deixeis assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dai-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem em nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos. Na vida e no bem, não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja.
Muito obrigada pela presença de todos. E antes de finalizar, eu tenho um recado rapidinho. O CVV, a instituição CVV, está procurando voluntários neste mês de setembro. A partir de outubro tem uma nova turma. Então, se alguém sentir de se candidatar, pode entrar em contato com a Neuci. Neuci, por favor, levante a mão. E tem o telefone dela também, caso alguém queira anotar. É 999810213. 999810213. Pode entrar em contato com a Neuci, então, que ela faz os devidos encaminhamentos. Muito obrigada a todos e até quinta-feira que vem.